Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula, mais um estudo. Hoje eu trago para vocês mais uma aula sobre como estudar a Bíblia e vou falar sobre o manuseio da Bíblia. A justificativa por trazer esta aula é em virtude de observar muitos alunos e também muitos irmãos e irmãs que, ao iniciar a sua vida cristã, encontram dificuldade no manuseio da Bíblia, têm dificuldade de achar aonde fica localizado determinado livro, determinado capítulo, determinado versículo. Visando ajudar a estas pessoas, então, trouxemos essa aula. Primeira coisa que nós precisamos aprender para facilitar o nosso manuseio da Bíblia é entender que a Bíblia é composta de duas partes, sendo uma, ou a primeira parte, o Antigo Testamento, que vem primeiro, pela ordem na Bíblia, vem primeiro o Antigo Testamento, e depois o Novo Testamento. E cada uma dessas partes é composta por vários livros. O Antigo Testamento é bem maior do que o Novo Testamento. Nós poderíamos até dizer que ele sozinho, ele abarca mais ou menos 2/3 da Bíblia. De toda a Bíblia, 2/3 praticamente é reservado ao Velho Testamento ou Antigo Testamento. Uma vez que cada uma dessas partes é composta de vários livros, o aluno ou o irmão que está iniciando, a irmã que está iniciando a caminhada na leitura bíblica, precisa de descobrir, precisa de aprender aonde fica cada um destes livros. Então nós temos aqui um índice dos livros da Bíblia. Toda a Bíblia tem esse índice. Se você pegar a sua Bíblia agora e abrir, você vai ver que ela tem esse índice separado desta maneira: Velho Testamento, Novo Testamento, ou na sua Bíblia pode estar, em vez de velho, pode estar escrito antigo, não tem problema. E em cada uma das partes mostra os livros que a compõem. No caso do Velho Testamento, o primeiro livro é Gênesis e o último livro do Velho Testamento é Malaquias. Então, se você abrir aí em Gênesis e depois abrir lá em Malaquias, você achar esses dois livros, um que inicia o Velho Testamento e outro que encerra o Velho Testamento, você vai perceber pela quantidade de páginas que ele alcança mais ou menos 2/3 da totalidade da sua Bíblia. O restante, então, é reservado ao Novo Testamento. E o Novo Testamento ele começa com o primeiro livro em Mateus, tendo Mateus como autor e título do primeiro livro. E o último livro do Novo Testamento é o Apocalipse. Isso é necessário a gente entender, essas duas partes distintas. É tanto que em algumas Bíblias, a própria paginação ela não segue a ordem. Tem algumas Bíblias que a paginação ela começa, por exemplo, o Velho Testamento começa com a página 1, e quando encerra em Malaquias com o número total de páginas, quando passa para o Novo Testamento, ele abre uma nova contagem de paginação.
Esse exemplo que eu tenho aqui em tela, ele até é um exemplo corrido, né? Nós observarmos aqui as páginas, a paginação, ela prossegue. Mas não é o caso de todas. Mas você pode, e aqui vai uma dica, quando você te pedirem um livro, por exemplo, o pastor ou seu professor diz, abre lá em Obadias. Aí você nunca ouviu falar de Obadias. Você nem tinha ideia de que esse livro existia na Bíblia. Então o que você vai fazer? Em vez de ficar nervoso, nervosa, tentando abrir a Bíblia para cá e para lá, ficar naquela passação de página, né, dentro da igreja, o que você vai fazer? Você vai abrir a sua Bíblia no índice, vai abrir aqui nessa página. Vai procurar pela palavra Obadias, vai procurar pelo título Obadias. Olha com calma. Assim que você encontrar, você pode olhar, né, na mesma direção do nome do livro, você pode olhar o número da página. E aí, muito fácil, né? Você abriu, achou o nome do livro, achou o número da página, você já abre lá na página que está indicando, e aí depois é só achar qual o capítulo, qual o versículo que o pastor ou o professor está pedindo. Então, essa é uma forma bem bacana da gente começar a manusear a Bíblia. Então, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, nós vamos ter, então, essa percepção. Você está visualizando aí, no Velho Testamento, nós temos o nome de todos os livros, na mesma ordem que eles estão na Bíblia, tá? Na sequência certa, sequência correta. E na frente de cada um desses nomes, nós vamos ter a abreviatura, nós vamos ter também o número de capítulo e a página onde cada um desses livros começa. Então é muito importante você ter esse contato com o índice dos livros da sua Bíblia. Cada um dos livros é dividido em capítulos e versículos. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em qualquer parte, em qualquer livro dela, nós vamos encontrar, na parte superior da página, nós vamos encontrar o título do livro. Na parte superior da página, nós encontramos o título do livro. Então, no caso aqui na tela, eu tenho o livro de João, ou o Evangelho de João. E cada um desses capítulos, né, o livro, ele é dividido em capítulos e subdividido em versículos. É para facilitar. Ela não foi, originalmente, a Bíblia não foi escrita assim, mas isso é uma outra história. Mas para facilitar para nós, foi colocado dessa maneira. Na realidade, foi para facilitar também para os copistas da Bíblia, foram colocados então dessa forma, por capítulo e por versículo, onde o número maior em destaque é o número do capítulo. E os números menores entre os textos são os versículos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Capítulo 4, aí onde a seta está indicando, a seta maior, indicando o capítulo 4 do livro de João, e depois nós indicamos aí alguns versículos. Versículo 2, nós apontamos também o versículo 26. Então, como que a gente lê? João, livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2. Ou livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26, ou versículo 37, conforme está apontando aí para nós.
O capítulo de número 5, né, nós temos aqui indicando também um outro capítulo, capítulo de número 5 e o versículo, indicando o versículo de número 3. Então, todas as páginas da nossa Bíblia são assim, todos os livros são dessa forma, divididos, então, em capítulos e em versículos. Fica fácil, então, de entender quando o pastor, ou o professor, ou o seu líder pede para você, abra a sua Bíblia, abra no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Então agora você já sabe. Se você não sabe aonde está o livro, vá lá no índice, ache o nome dele, o título dele, vê qual a numeração da página onde ele está, localizado o livro. Agora é hora de localizar o capítulo e o versículo. O número maior indica o capítulo e os números menores indicam os versículos. Pronto! Já começamos a ficar craque no manuseio da Bíblia. Outra situação, e essa costuma deixar muita gente de boca fechada nos estudos, nas leituras, né? Quando está fazendo a leitura de um livro, quando está fazendo a leitura de um estudo em grupo, e ali o professor, ou o pastor, ou o líder de grupo pede para que aquela pessoa leia ali na folha que recebeu, né, algumas informações, e lá está algumas abreviações dos nomes da Bíblia, dos títulos dos livros da Bíblia, e a pessoa ela tem duas alternativas. A primeira, perguntar para alguém, e a segunda, pular a leitura dessas abreviações sem fazer menção. Mas o que ocorre na maioria das vezes é que algumas pessoas não querem fazer a leitura nesses momentos porque têm medo, né? Ou melhor, não sabem ler as abreviaturas, as abreviações, então preferem não fazer, não participar da leitura. Então, daqui para frente, isso não vai mais acontecer com você, porque você vai aprender como resolver isso, né? O que você precisa de fazer? Dar uma estudada de novo no índice da sua Bíblia. Diante de cada um dos títulos dos livros, logo em seguida nós temos a abreviação. Então temos ali no Velho Testamento, Gênesis. Qual é a abreviação de Gênesis? Gênesis. GN. Êxodo. Qual é a abreviação de Êxodo? É X. Vamos passar para um outro livro mais difícil aqui. Joel, por exemplo, está aqui na segunda coluna. Joel. Qual que é a abreviatura de Joel? JL. Outro livro também, Lamentações, LM. Cantares de Salomão, né? CT. E aí por diante, né? No Novo Testamento nós temos aí, iniciando pelo livro de Mateus, abreviatura MT. Nós temos aqui alguns outros livros, tipo 1 Coríntios, né? Vem o número 1, e logo em seguida CO, representando a abreviação. Dois livros também que costumam fazer muita confusão, é o livro de João e o livro de Jó. Livro de João e livro de Jó. Se você observar aqui, ou observar aí o índice da sua Bíblia, né, no Velho Testamento está o livro de Jó, está no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E a abreviatura dele, na realidade, não há abreviatura, né? Na realidade é escrito da mesma forma, né? O J-O acentuado, Jó. Ao passo que o livro de João, no Novo Testamento, ou as abreviaturas que têm a ver com João, elas é o J-O sem acento. Então, às vezes as pessoas estão lendo, estão fazendo a leitura das abreviaturas, e quando se deparam com
a abreviatura do livro de João ou de Jó costumam também fazer alguma confusão. Tá? Então é bom atentar para esse detalhe do acento. Né? Se estiver acentuado, é Jó. Se não estiver acentuado, é João. Certo, pessoal? Vamos avançar. Agora nós vamos ver a forma correta de escrever ou ler. Na realidade, isso aqui é mais para você entender como ler do que escrever. Porque, na realidade, você já tem visto, mas, de qualquer forma, daqui a pouco você vai estar escrevendo também as abreviações. Então, é importante você saber como escrever e como ler. Então, uma vez que você já distingue as abreviações, nós temos aí, então, GN, que é a abreviação de Gênesis. E existem 3 formas de nós escrevermos as abreviações. Os endereços, as referências. Existem algumas maneiras, eu selecionei 3 delas para mostrar aqui. A primeira é colocando a abreviação seguida de ponto. Logo em seguida vem o número do capítulo. O primeiro número depois da abreviação é o número do capítulo. Colocamos um ponto e depois do ponto escrevemos o número do versículo que nós queremos ler, ou que nós queremos que alguém venha ler. E nós então lemos da seguinte maneira: Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 3. É a maneira correta. Uma segunda maneira, e eu deixei ela riscada de propósito, porque é uma das que eu não gosto de utilizar e não sugiro que você também utilize, porque ela pode trazer alguma confusão quando a gente estiver referenciando mais versículos, mais capítulos, porque ela utiliza para separar o capítulo do versículo, ela utiliza da vírgula. Então essa segunda maneira aí eu só coloquei como forma de ensino, mas nós vamos utilizar, e você vai perceber que a maioria das referências os autores usam muito a primeira e a terceira para separar o capítulo do primeiro versículo indicado na referência. A terceira forma, então, vem assim, JG, né? Perdão, não é J, é GN, né? Abreviatura de Gênesis, ponto, capítulo de número 8, 2 pontos, versículo. Então, ela pode ser, o versículo pode ser separado do capítulo, tanto por um ponto, como por 2 pontos. Mas se você vê também essa outra maneira, com vírgula, também é aceitável, não é errado. Embora eu acho que, em alguns casos, ela pode gerar alguma confusão. Então, se você puder, prefira usar uma dessas 2 outras maneiras. Capítulo, ponto, versículo, ou capítulo, 2 pontos, versículo. E se lê também da mesma forma. Gênesis, capítulo 8, versículo 3, etc. E quando tem um traço no meio, pastor? Aí nós começamos a ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas nada que não tenha jeito de ser entendido. Então, continuando aqui. A abreviatura GN, já sabemos que é Gênesis, capítulo 8, versículo 3, traço 5. Isso aí significa que nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, começamos no versículo 3, nós já vamos direto para o versículo 3, e será lido
do 3 até o 5. Então, será lido o 3, o 4 e o 5. Então, é dessa maneira. Gênesis, capítulo 8, versículo 3 ao 5. Por isso, esse traço indica, né, que entre os dois números existem outros números que precisam ser também lidos. Nós temos um outro exemplo aqui. Nesse é misturado tanto o versículo, como é acrescentado também o capítulo. Então veja, por isso é que é interessante a gente distinguir a diferença, o que separa o capítulo do versículo, porque aí facilita o nosso entendimento nessa hora aqui. Por isso que eu disse que eu não gosto muito da vírgula para separar o capítulo do versículo. Por quê? Porque quando nós tivermos essa situação que eu tenho aqui no exemplo de número 5, Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 3. Então, eu tenho o ponto separando o capítulo do versículo. Depois eu tenho o traço indicando que a leitura vai do versículo 3, aí tem um traço dizendo que eu vou continuar a leitura, né? E aí vem o número 9. O número 9. Se a pessoa não estiver familiarizada com esta forma, se você não souber aqui identificar e diferenciar o que é capítulo e o que é versículo através dessa pontuação, você ficaria confundido, porque a sua tendência seria ler capítulo 8, versículo 3 ao 9, achando que é versículo. Mas se você observar, logo depois do 9, nós temos um ponto. Então, significa que o número 9 não é versículo, mas sim capítulo. Então, nós teríamos a leitura, seria Gênesis, capítulo de número 8, começando a leitura no versículo 3, indo até o capítulo de número 9, então vai ser lido todo o restante do capítulo de número 8, né? Até o capítulo de número 9, terminando no versículo número 7. Então, todo esse texto, toda essa parte referenciada será lida. Tá? E o que faz com que a gente perceba que houve uma mudança de capítulo é exatamente esse ponto. Ou então, como eu disse também aqui no exemplo de número 3, 2 pontos. Eu poderia ter usado 2 pontos aqui para separar, para distinguir o capítulo do versículo. Eu espero que isso tenha ficado bem entendido, que você tenha aprendido isso, porque isso é fundamental. Isso é legal quando a gente está estudando, né? Está lendo, né, livros, está lendo, às vezes, está lendo até um romance hoje, né, de algum autor cristão, e enquanto você lê, ele coloca lá alguns versículos, ele quer apoiar o que ele está falando com versículos, então ele vai usar essas nomenclaturas, ele vai usar esse tipo de abreviação. Agora, como ler versículos intercalados por vírgula e ponto e vírgula? Nós vimos lá atrás um caso de versículos intercalados pelo traço, né, pelo hífen. Então, nós temos aqui o exemplo número 1. Eu estou usando muito o GN, mas poderia estar usando outros, como daqui a pouco eu vou passar a usar outro título de livro. Então, GN, Gênesis, capítulo de número 8, versículo 5, 7,9. Como que nós lemos isso? Gênesis, capítulo 8, versículos 5, 7 e 9. Ou seja, será lido apenas os versículos que estão citados.
Então aqui nós não vamos fazer nós não vamos ler 5, 6, 7, 8 e 9. Será lido apenas o versículo 5, aí nós vamos pular o 6, aí lemos o 7, depois a gente pula o 8 e lê o 9. É dessa maneira. Então, Gênesis capítulo 8, versículos 5, 7 e 9. O segundo exemplo. Gênesis, capítulo 8, versículo. Aí quais versículos serão lidos? Versículo 5 e o versículo 7. E agora esse ponto e vírgula? Esse ponto e vírgula mostra para nós que vai haver uma mudança de capítulo. Você observa o ponto logo ali depois, olha. Mas não será lido igual o outro, que tinha um traço que indicava que a leitura continuaria até aquele capítulo. Não. Nesse caso aqui, o que se pede é que se leia Gênesis capítulo 8, o versículo 5, pula o 6, lê o 7. Depois será lido o capítulo de número 10, somente o versículo 8. Então, dessa maneira, Gênesis capítulo 8, versículos 5 e 7 e Gênesis capítulo 10, versículo 8. Então, sempre atentando para essa indicativa, né, do ponto ou dois pontos, mostrando que está se referindo a um capítulo, tá certo? Então, o ponto e vírgula aqui, quando nós queremos, né, deixar entre um parênteses muitas referências, e às vezes várias referências pertencem ao mesmo título do livro, então para não ficar repetindo, né, a abreviatura do título, GN aqui, em vez de eu colocar GN de novo aqui, depois da vírgula, GN 10.8, então a gente separa ponto e vírgula e menciona somente o capítulo e o versículo que precisa ser lido. Nós temos aqui mais um exemplo, agora mostrando também a sequência com a vírgula. A sequência com a vírgula e uma sequência com o hífen, uma sequência com o traço. Então vamos lá? Olha só, eu acredito que você já entendeu, né? Então nós temos aqui MT. Se você não sabe, é só olhar lá no índice. Você vai olhar a abreviatura. Então agora é o contrário. Se você não sabe o que significa, você vai ali na linha da abreviatura, olha essas duas letras lá, encontra elas. Então MT é a abreviatura de Mateus, que está no Novo Testamento. MT, Mateus. 13 é o capítulo, ponto. Está separando para ir para o versículo 13.3. Então, nós vamos começar a leitura no versículo 3. O traço, nós já sabemos que indica que é uma sequência de leitura. Ele vai do 3 até o 8. Aí tem uma vírgula. Essa vírgula, então, é para interromper aqui no 8. Parou. Nós paramos aqui no 8. Vamos saltar todos os outros e vamos lá para o versículo 18. Nós vamos lá para o versículo 18. Do 18, nós queremos que seja lido até o 23. Então, do 18 até o 23, nós temos ali o traço indicativo da leitura em sequência. Vai ler o 18, 19, 20, 21, 22 e o 23. Tá certo? E a vírgula, então, serviu para mostrar que existem duas quantidades de matéria a ser lida, né? Mas que está separada, né, entre o versículo 8, ou seja, do 9 ao 17, não será lido. Então, a gente lê exatamente dessa maneira. Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 8 e de 18 até o 23.
O ponto e vírgula é utilizado também para separar livros. Nós vimos lá em cima que ele é utilizado para separar dentro de uma mesma nomenclatura, enquanto a gente está fazendo algumas referências, ele é usado para separar capítulos. Mas ele é utilizado também para separar livros, mudanças de livro. Então, Mateus capítulo 3, versículo 18, ponto e vírgula. Então, nós vamos agora passar para outro livro. Marcos, Marcos capítulo 12, versículo 10, ponto e vírgula. Vamos referenciar outro livro. J-O acentuado, o que é? Jó, né? Não é João, é Jó. Capítulo 1, versículo 7. Então, é assim, é dessa maneira. E agora, meu Deus, isso aqui tem muita gente boa que ainda está se debatendo com isso aqui, olha. Viu? Você que achava que não sabia nada e agora já sabe. E esse SS, A, B e C nos versículos, isso aqui tem deixado muita gente com a orelha em pé. Porque às vezes nós encontramos um S ou SS, ou até mesmo A, B e C, depois do versículo. Pastor, o que quer dizer isso? Vamos explicar. O S ou SS quer dizer versículo seguinte. O S significa versículo seguinte ou versículos seguintes. Exemplo número 1. Mateus, capítulo 13, versículo 4, aí está seguindo do S. Então, nós lemos Mateus, capítulo 13, versículo 4 e seguinte. Versículo 4 e seguinte. Então, qual é o versículo logo depois do 4? O 5. Aqui nós evitamos, é para evitar, né? Para mim, em vez do autor, né, colocar 13.4,5 para ler o 4 e o 5, ele já diz, colocando o S para ler o versículo 4 e seguinte. Qual que é o seguinte? O 5. No caso do segundo exemplo, nós temos agora o SS. Mateus, capítulo 4, versículo 4, SS, onde nós lemos Mateus, capítulo 4 e Mateus, capítulo 4, versículo 4 e seguintes, dando a entender que é mais de um versículo, né? Então, quando a gente se põe a ler um parágrafo ou um bloco de texto que é sugerido, a gente vai parar quando percebe que o contexto já encerrou. Então é fácil assim, não tem mistério isso não, né? Lógico, a partir do momento que você descobriu isso, olha, você já vai ficar craque aí podendo ensinar isso para bastante gente. As letras A, B e C, quando elas são encontradas depois de um versículo, isso quer dizer que devemos ler apenas uma parte do versículo, não é para ler o versículo todo. Isso normalmente ocorre em versículos com mais de uma frase, em versículos maiores, quando nós desejamos dar destaque e ler apenas uma das partes. Então, por exemplo, João, capítulo 21, né, o livro de João, ou o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16, parte C, é assim que a gente lê. João, capítulo 21, versículo 16, parte C do versículo. Então, só não há necessidade de ler o versículo todo, só essa última parte do versículo. Bem, pessoal, então é isso aí. Eu acredito que se você tinha até aqui alguma dificuldade para ler a Bíblia, ou mesmo porque você tinha medo de se deparar com essas abreviaturas enquanto lia algum estudo, daqui para frente você já tem aí as dicas de como superar
tudo isso. E você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso alimento. Jeremias 15:16, ele diz assim para nós: achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração. Leia a Bíblia. Nós estamos aí com esse curso de como estudar a Bíblia, estamos dando algumas dicas bem bacanas mesmo. Nós estamos trazendo aí o primeiro método de leitura, que é um método bastante fácil. Nós já postamos a primeira aula. Se você quiser, entra aí no nosso canal, entra aí na nossa página do YouTube, procura aí pelo Pastor Silvano, você vai achar um monte de vídeo nosso, procura como estudar a Bíblia e você vai achar então o nosso vídeo. Mas se você quiser ir direto para o canal, é www.youtube.com/Reis Silvano PR. Reis Silvano PR. É como se estivesse escrito Silvano Reis ao contrário. Aí você se inscreve no nosso canal, deixa para nós o seu comentário, né? Você pode clicar em gostei, compartilhar. Isso é importante para nós porque nos ajuda a divulgar esse trabalho, a alcançar mais pessoas que até o dia de hoje deixou de ler a Bíblia porque não conhecia esses pequenos macetes que nós passamos aqui. Tá bem, pessoal? Então, terminando essa aula, né, trazendo aí uma recapitulação bem rapidinho, você abre no índice, olha a qual das duas partes pertence o livro, se é do Antigo ou do Novo Testamento, né? Procura ali pela abreviatura e olha a página onde fica, e você não vai ter mais dificuldade para abrir a Bíblia quando o seu pastor, quando o seu professor ou quando o seu líder de grupo pedir para você fazer isso. Se ao contrário, se você está diante de uma abreviação e não sabe qual é o título, o significado dela, aí você vai lá no índice, olha na linha da abreviação, tenta achar, né, as duas letras que você tem diante de você, e na frente dela vai estar o significado, o nome dela. Então pronto, você identificou, você avança aí no seu estudo, tá bem? Qualquer dúvida, deixa postado, qualquer dúvida, deixa aí no seu comentário, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bem? Fica aí à vontade para elogiar, clique em gostei se gostou, clique em não gostei se não gostou, porque também isso me ajuda a avaliar o meu trabalho e melhorar o meu trabalho. Eu faço isso de coração e faço isso para você, faço isso pelo amor que eu tenho à obra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.